Há poucos dias faleceu Nandó dos Santos, Fernando da Piedade Dias dos Santos, Nandó. Ele já foi vice-presidente de Angola, já foi primeiro-ministro de Angola, já foi presidente da Assembleia Nacional. Aliás, este foi o último cargo que ele ocupou, de 2012 a 2022. Mas anteriormente também já foi ministro do Interior, antes disso já foi vice-ministro do Interior, acumulando este cargo com o cargo de diretor do SINFO, de Serviço de Informação. O que mais? Já foi comissário nacional da Polícia, comissário da Polícia Nacional, né? Enfim, ele já ocupou muitos cargos ao nível nacional. Aliás, segundo o outro político, Abel Chivuco, não existe outro político angolano com um currículo mais recheado do que o de Nandó, não é? Ele morreu há poucos dias, na sua própria residência, mas propriamente num compartimento que se chama sauna. Foi lá encontrado desacordado e pronto. Até o momento em que eu lhes falo, não se conhece exatamente a causa da morte. Mas alguns aproximam isto à idade, até porque já tinha 75 anos de idade, não é? E pronto, de longe não tinha necessariamente uma aparência atlética. Alguns associam as causas a isto, mas não vamos especular, vamos esperar que de facto façam alguma autópsia e haja uma apresentação exata. Mas o que é que eu quero falar aqui? Não quero que de facto este vídeo seja muito alongado. É que boa parte das pessoas, ou uma parte importante, uma parte significativa das pessoas, sobretudo nas redes sociais, na internet, festejam a morte de Nandó, não é? Porque pronto, Nandó é desde 70, 71 membro do MPLA, e o MPLA é desde 1975 o partido que governa Angola, não é? Nas mais variadas etapas. Então, normalmente, aquilo que dizem os latinos, né? Dictum de omnia, dictum de parte. Se as pessoas têm algum ódio contra o MPLA, então, logicamente, têm algum ódio contra uma das figuras do MPLA. Sobretudo aquelas que foram as mais influentes. E Nandó era necessariamente uma das pessoas mais influentes no MPLA. E isto justifica-se porque, desde o ponto de vista da psicologia, é que para as pessoas, quando morre uma figura, como a figura de Nandó, não é? Política de Nandó, que faz parte de um partido que governa o seu país e não necessariamente consegue responder a questões muito importantes da vida de um cidadão, não é? Nós estamos a falar da sua maioria. Então aqui há uma espécie de alívio emocional coletivo. Ainda bem, morreu, não é? É normalmente essa experiência que as pessoas têm, sobretudo porque se pensa que esta pessoa é que representa o meu sofrimento, é a causadora do meu sofrimento. Ou se não for a causadora, é que tinha assumido, que se tinha responsabilizado para aliviar e extinguir o meu sofrimento e não o fez. Esta pessoa representa a repressão que eu conheci ao longo de toda a minha vida. Esta pessoa é que me causou fome. Se eu não tenho casa é por causa dessa pessoa. Se eu não tenho água canalizada é por causa dessa pessoa. Se eu sinto sede é por causa dessa pessoa. Se a educação é precária é por causa dessa pessoa. A saúde, né? Se há injustiça neste país é por causa dessa pessoa. Ou por causa deste grupo de pessoas. Então, se ela morreu, a sensação que as pessoas têm é mesmo de alívio emocional coletivo. É como se fosse um respiro e por isso é que as pessoas vão para ali, sobretudo quando é em massa, então as pessoas justamente vão festejar. Isto está a acontecer com o Nandó, já aconteceu antes com algumas figuras e acontece em toda a parte do mundo. Por outro lado também, é como se fosse uma questão de justiça simbólica a ser feita. Vocês percebem assim? Já que o próprio sistema de justiça nunca o condenou, já que o próprio sistema de justiça nunca se impôs, não é? Vamos supor que alguém quisesse processar o MPLA, não vai conseguir. Estou a processar o MPLA porque
porque, prontos, não consigo emprego há 27 anos, apesar de ter formação e etc. Tu não vais conseguir. Então, a percepção é mesmo de uma justiça simbólica, ou seja, é o fim natural, é o fim que o destino dá a esta pessoa quando o sistema de justiça não conseguiu dar o mesmo fim. Então são pelo menos duas causas, duas explicações teóricas, obviamente, que nós podemos encontrar para a celebração, os festejos de alguns em torno da morte da figura de Nandó. Quem tiver dúvidas pode agora mesmo abrir os Facebooks da vida, os TikToks, e vai encontrar muitas publicações e muitíssimos comentários, portanto, a referir isto. Mas que tipo de palavra a gente podia passar então para os políticos? Isto tem que servir de lição. Para os políticos, vamos já falar para o povo também, para terminar, tá bom? Mas para os políticos, é muito importante que os políticos comecem a perceber nisto uma certa responsabilidade social acrescentada. É muito, mas muito importante que se faça um esforço de cumprir aquilo que se prometeu. É verdade que quando as pessoas se candidatam, ficam muito eufóricos, ficam maníacos e alguns até deliram, ficam a prometer coisas inalcançáveis, irrealizáveis, não é? E o jogo assim funciona. Repete-se tanto a informação, ela é colocada de mais variados formatos, pela televisão, pela rádio, nos panfletos, nas redes sociais e etc. Chamam atores para poderem encenar as promessas, fazer fantasiar, fazer com que as pessoas fantasiem, imaginem um cenário melhor nos 5 anos seguintes e que sim, acreditam, depositam toda a sua fé, toda a sua esperança, até todo o seu amor naquela campanha. E a frustração vem logo a seguir. Não é? E isto é o quê? É uma certa irresponsabilidade social. Porque, de certo modo, só uma responsabilidade social você poder responder, arcar com as responsabilidades diante daquilo que você prometeu fazer e não fez, é que pode também ajudar a resolver isso. Na verdade, responsabilidade social e também ética, não é? Também ética. É preciso perceber que é necessário respeitar os direitos e a dignidade da outra pessoa. O Estado é uma pessoa de bem, como se diz. É importante que você, que faz parte do aparelho do Estado, você que governa, seja mesmo uma pessoa de bem. Porque não fica bem, sobretudo diante dos olhos dos mais próximos a si, da sua família, dos seus amigos, dos seus colegas ali, não é? Da sua comunidade partidária, enfim. Não fica bem que este ódio contra a sua figura seja destilado após a sua partida. Não é? Tem que ter este legado eivado de responsabilidade social e também de ética, assim, muito, mas muito importante. Mas para as pessoas, não é? Que estão ali pelas redes sociais, que festejam a morte de alguém, no caso, de um político, faz sentido reconhecer as emoções. Tem que reconhecer as suas próprias emoções. O que é que realmente você sente? Está a ser honesto? Eu estou mesmo aliviado porque essa pessoa me fez mal e etc. Ok. Pelo menos não parta para a violência. E a violência não é só física, como todos nós sabemos. Porque você não pode justificar a sua violência moral, a sua violência psicológica, a sua violência verbal. Porque, definitivamente, essa pessoa que já partiu não vai ser, pelo menos conscientemente, atingida. Isto vai sobrar para outros indivíduos que, prontos, se calhar foram cúmplices, mas não são autores morais daqueles danos todos. Então isto é muito importante neste lado. Depois, também nós, se calhar, embora o que a gente faça
estou a dizer, nós que não somos políticos, com cargos políticos a governar, nós somos políticos, somos animais políticos só. Quero dizer que isto tem que suscitar também em nós alguma reflexão, porque nós também fazemos males a algumas pessoas. Nós ofendemos também, nós tiramos alguma coisa que não é nossa, se calhar, não sei. Nós temos dívidas que não pagamos, se calhar, não sei. Então isso tem que ser uma ocasião também para refletirmos um pouco no modo que nós somos, no modo que nós gerimos o que nós temos, sobretudo quando este ter não é exclusivamente nosso, quando afeta os outros, na nossa maneira de fazer as coisas. E tem de acrescentar isto uma certa empatia social em nós. Nós temos de passar a nos colocar no lugar dos outros também. Podemos utilizar isso como testemunho, como exemplo, é verdade, mas nada que pelo menos fira as outras pessoas, porque isso também diz muito sobre quem nós somos, sobre quem nós nos tornamos. Saúde mental e poder. Se você chegou até aqui, por favor, inscreva-se no canal se não for subscritor. Por favor. Coloque já agora o like. Obrigado pelo gosto. Deixe a sua opinião na secção de comentários e partilhe este conteúdo com todos os seus contactos. Estamos juntos, um forte abraço, até breve.